Retornando à nossa aula de Cristologia, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 24. Nós vemos que uma das mais intrigantes histórias da Bíblia é a história do profeta Balaão, né? A profecia messiânica é encontrada em Números 22 a 24, na história de Balaão. A esta altura da história, Israel está acampado nas planícies de Moabe e Balaque, rei de Moabe, está tomado de medo. A referência é Números 22, do 1 ao 4. Como resultado, ele convoca Balaão, um profeta pagão da Mesopotâmia, para amaldiçoar os israelitas. Deus, porém, não permite que Balaão amaldiçoe Israel, mas ordena-lhe que, ao invés disso, abençoe Israel. Nos capítulos 23 e 24, para desgosto de Balaque, Balaão profere 4 oráculos de bênção sobre Israel. O quarto oráculo é particularmente notável. Balaão prevê a vinda de um rei, mas essa vinda não será imediata. Vou-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. O rei vindouro é descrito como uma estrela que procede de Jacó e um cetro que sobe de Israel. Esse rei derrotará completamente seus inimigos. Essa profecia encontra seu cumprimento inicial no reinado de Davi, mas seu cumprimento final aguardaria a vinda do Messias. Em Deuteronômio. Pronto. Quanto mais você chegar perto da câmera, vai aparecer sua imagem melhor. Já estava aparecendo assim, seu rosto estava sumindo. Melhorou agora? Melhorou. 100%. Em Deuteronômio 18, o estabelecimento do ofício profético é o assunto de Deuteronômio 18, do versículo 15 ao 22. Depois de proibir determinados caminhos para tentar conhecer a vontade de Deus, Moisés passa a explicar a natureza da profecia, o meio legítimo pelo qual Deus iria comunicar a sua palavra ao seu povo. Versículos 15 a 22. Ele declara ao povo: ó Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Versículo 15. Aqui Deus provê a continuação do ofício profético após a morte de Moisés. É importante lembrar, no entanto, que Moisés foi o único entre os profetas enquanto ministro da aliança de Deus. Números, capítulo 12, versículos do 6 ao 8, e Deuteronômio 34, versículos do 10 ao 12. Como veremos, a mensagem dos profetas posteriores estava fundamentada na aliança mediada por Moisés. Jeffrey Niehaus explica: o ministério profético era de 2 tipos. O profeta como mediador da aliança, apenas Moisés. E o profeta como mensageiro de ações judiciais pactuais, profetas posteriores. Deus havia levantado o profeta Moisés para mediar a sua aliança com Israel. Levantaria também outros profetas para levantarem processos judiciais pactuais, isto é, para chamar o povo à obediência à aliança, ou para anunciar punições pactuais decorrentes da desobediência. Amados, todas as vezes que o povo de Israel pecava,
todas as vezes. O profeta trazia o juízo de Deus sobre Israel e trazia também o cumprimento desse juízo. E quando o povo fazia meia volta, vou ver, como a gente diz no quartel, né? Se convertia dos seus maus caminhos, Deus fazia cessar o juízo sobre o povo. A promessa que Deus levantaria outro profeta como Moisés foi posteriormente entendida pelos israelitas como uma profecia messiânica, que vai estar lá em Jó, capítulo 1, do versículo 21, capítulo 45, do versículo 6 ao 14. Perdão, 1, 21, 45, 6, 14 e 7, versículo 40. Em última análise, essa promessa profética aponta para Jesus, o único mediador da nova aliança. Este breve exame de determinados textos messiânicos no Pentateuco não pretende de forma nenhuma ser definitivo. Jesus indica que a totalidade do Antigo Testamento se refere a ele. Essa referência se encontra em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Nós apenas arranhamos a superfície. Vamos olhar para várias profecias e promessas nos livros históricos, nos salmos e nos profetas. Queridos, nós precisamos entender que Jesus Cristo, ele é referenciado desde a criação de todas as coisas até Apocalipse. O autor e consumador da nossa fé, o Cristo, né? Depois nós vamos entender um pouco desse nome Cristo, ele nos traz uma realidade de que, como nós havíamos falado no início, Deus, em meio à rebelião do homem, Deus lança a maldição e já traz a bênção, que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Na criação de todas as coisas, Jesus estava presente, ele é o Verbo. Nós agora vamos passar para estudar a matéria em si. Antes eu quis falar de Kenosis, quis falar de Cristo no Antigo Testamento, que é para a gente poder já estar ambientado com a pessoa de Jesus e com a figura do Cristo. Amém? Muitas pessoas, quando ouvem o nome de Jesus Cristo, supõem que Cristo é o sobrenome de Jesus, assim como Silva, Santos. Porém, a palavra Cristo, em português, é simplesmente uma transliteração da palavra grega Christos, que foi usada na tradução grega do Antigo Testamento hebraico para traduzir a palavra Mashiach, ou Messias. Assim, quando ouvimos o nome Jesus Cristo, não devemos pensar em Cristo como um sobrenome, e sim como um título. Quando dizemos Jesus Cristo, estamos dizendo Jesus Messias. O Messias, ele teve uma natureza humana, um crescimento e desenvolvimento naturais, aparência pessoal, natureza humana completa, limitações humanas. Vamos entender isso aqui, tá? Quando Jesus cumpriu, tá, a missão que Deus havia lhe ordenado, e ele assume
a figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele se esvazia da sua glória, como nós vimos em Quenós, e assume uma natureza humana. Nessa natureza humana, Jesus experimenta crescimento e desenvolvimentos naturais, ele tem uma aparência pessoal, ele tem uma natureza humana completa e tem limitações humanas. Desde o momento da concepção virginal de Jesus no ventre de Maria, a sua natureza divina foi permanentemente unida à natureza humana em uma mesma pessoa. O agora encarnado Filho de Deus, a evidência bíblica para a humanidade de Jesus é forte, mostrando-nos que ele possuía um corpo humano, uma mente humana e experimentou a tentação humana. Teve um nascimento humano e uma genealogia humana. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Se encontra em Gálatas 4, versículos 4 e 5. Jesus possuía um corpo humano que experimentou o crescimento. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículos 40 a 52. Assim como suscetibilidades físicas. A exemplo de fome, nós temos lá em Mateus 4:2, sede, João 19:28, cansaço, João 4:6, e morte, Lucas 23:46. Como um homem velho, o apóstolo João ainda estava maravilhado ante o fato de que ele fora dado experimentar Deus, o Filho, em carne. Como uma criança exultante, ele continua repetindo para si mesmo à medida que descreve a encarnação. João, na ilha de Pátimo, já um homem idoso, um ancião, ele não se cansava de lembrar dos tempos em que ele tinha comunhão com Jesus encarnado e ele não se cansava de experimentar, de ver. E ele mesmo nunca se cansou nem envelheceu nessa comunhão. O que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunhos, e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Está lá em João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. João sabia acerca da encarnação há mais de 50 anos, quando escreve essa carta. Mas ainda assim ele escreve com um maravilhoso assombro, à medida que reflete sobre o caminhar nas praias da Galileia, pescar, comer, rir e ter os seus pés lavados por um carpinteiro que era Deus. Queridos, aqui cabe uma ressalva, né? É uma coisa interessante que a gente vê nos escritores do Novo Testamento, de uma maneira geral, é o momento em que os evangelhos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, Apocalipse é escrito, a gente, se for parar para ver
a maneira que transborda a intensidade dessa convivência, é como se eles estivessem passando por aquilo no momento em que eles estavam escrevendo. A narrativa não é de uma coisa passada, a narrativa é de uma coisa atual. Vocês estão me entendendo? Os apóstolos, os escritores dos evangelhos, das cartas, eles narram aquilo como se fosse algo acontecendo naquele momento. É maravilhoso. Jesus continua a ter um corpo físico em seu estado ressurreto. E ele esforçou-se sobremaneira para assegurar que os seus discípulos entenderiam isso. Vede as minhas mãos e os meus pés. Quem eu sou? Eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Isso está descrito em Lucas 24, versículo 39. Conforme Lucas 24, 43. João 20, 17, 20, 27. Após a sua ressurreição, Jesus voltou para o Pai, ascendendo em seu corpo divinamente reanimado perante os olhos maravilhados de seus discípulos, assim testificando a sua plena e contínua humanidade física. Lucas 24, versículos 50 e 51, Atos 1, do 9 ao 11. A ascensão tem sido incluída em cada credo relevante da Igreja, porque ela ensina a completa e permanente humanidade de Jesus como o único mediador entre Deus e o homem. Queridos, se vocês pararem para pensar aqui, a gente precisa dar uma refletida. Jesus Cristo, quando foi assunto aos céus, ele teve o seu corpo físico transformado, assim como nós o teremos. Mas ele hoje está à destra do Pai como Cristo que encarnou, continuando 100% Deus e 100% homem. Ele é o primeiro. Vocês compreendem isso? Antes de Jesus ser concebido do Espírito Santo em Maria, ele era espírito. Após a assunção de Cristo, após a ressurreição e a assunção de Cristo, ele não mais é espírito. Ele é o primeiro de muitos filhos e de muitos irmãos. Ele é o primogênito. Então, Jesus Cristo, ele não é espírito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi sacrificado. Mas o seu corpo físico foi ressuscitado. Ele ascendeu ao céu com o seu corpo físico transformado. Os discípulos apalparam o corpo de Cristo, viram as suas chagas, colocaram a mão no seu lado, aonde havia sido perfurado por uma lança romana. Tá? O que Cristo queria mostrar aos discípulos era: olhem, eu ressuscitei, eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito. Para que não pensassem que Jesus Cristo foi vencido pela morte, porque não foi. Jesus tomou a chave da morte. Jesus Cristo foi ressurreto e o seu corpo formado e assunto aos céus. Amém? Todos entenderam isso? O Iago está fazendo uma pergunta aqui. A Bíblia de Estudo Genebra, sempre na introdução dos livros no Velho Testamento, traz onde está Cristo ali.
Então, amados, o que ocorre? Existem algumas celeumas, né, sobre essa situação, porque quando as pessoas falam que Cristo é espírito e que ele desencarnou, você abre uma brecha para os espíritas. E isso é heresia. Deus não desencarnou, tá? Jesus Cristo morreu e, como ele havia dito na sua palavra, a minha vida eu a dou e eu a recupero quando eu quero. Jesus Cristo simplesmente ressuscitou. Jesus tomou de volta a sua vida da morte, pegou as chaves da morte, levou cativo o cativeiro. Então, nós temos que compreender isso. Antes da concepção virginal, Jesus era um espírito, conforme Deus é o Espírito Santo. Após a concepção virginal, Jesus vem em forma de homem, vence o pecado em forma de homem e resgata a humanidade para Deus. Mas Jesus Cristo não volta a ser espírito. Jesus Cristo é assunto aos céus na figura de homem ressurreto. Amém? Jesus tinha uma mente humana, a qual, segundo a vontade do Pai, possuía limitações de conhecimento, mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão Marcos 13, 32. A sua mente humana crescia e amadurecia em sabedoria, Lucas 2, 52. E ele até mesmo aprendeu a obediência, Hebreus 5, 8 e 9. Dizer que Jesus aprendeu a obediência não significa que ele se moveu da desobediência para a obediência, mas que ele cresceu a capacidade de obedecer à medida que suportou os sofrimentos. Jesus experimentou tentações humanas, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, 15, conforme Lucas 4, 1 e 2. Embora Jesus tenha experimentado toda a sorte de tentação humana, ele nunca sucumbiu ao pecado. João 8, 29 e 46, 15, 10, 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 7, 26 e 1 Pedro 2, 22 e 1 João 3, 5. Jesus praticava disciplinas espirituais. Ele regularmente orava com paixão. Nós vemos isso em Marcos 14, 36, Lucas 10, 21, Hebreus 5, 7. Ele adorava nos cultos, na sinagoga. Lucas 4, 16. E memorizava a Escritura, Mateus 4, 4 ao 10. Praticava a disciplina da solidão, Marcos 1, 35, 6, 46. Observava o sabá, Lucas 4, 16. Obedecia às leis cerimoniais do Antigo Testamento, João 8, 29, 46, 15, 10, 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 4, 15, e recebia a plenitude do Espírito, Lucas 3, 22 e 4, 1. Essas atividades religiosas eram desempenhadas com diligência, Hebreus 5, 7.
e habitualidade, Lucas 4,16, como os meios de um processo de crescimento espiritual verdadeiramente humano. Dada a natureza divina de Jesus, a normalidade da maior parte da sua vida terrena é surpreendente. Aparentemente, Jesus passou os 30 anos de sua vida em relativa obscuridade, fazendo trabalhos manuais, cuidando de sua família, sendo fiel em qualquer coisa que o seu pai o chamasse a fazer. Aqui o pai que está se referindo é o pai terreno. Em seu ministério público, Jesus operou sinais miraculosos e dispensou o ensino autoritativo, que poderia vir apenas de Deus. E isso foi chocantemente ofensivo para as pessoas de sua cidade natal, as quais viam a simplicidade e humildade de Jesus como incompatíveis com a sabedoria e o poder messiânico. Aquela célebre frase, né, o profeta em sua terra não tem honra, é justamente isso aí. Jesus cresce em uma comunidade pequena, Nazaré, e o seu povo que o viu crescer, o viu trabalhar como carpinteiro, ele já, quem é esse aí? Não é o filho do carpinteiro? Eles não criam. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria, estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Está lá em Mateus 13, do 54 ao 57. Jesus não deixou de ser plenamente humano após a sua ressurreição. Ele será homem eternamente, à medida que ele representa a humanidade redimida por toda a eternidade. Nós vemos isso em Atos 1:11, 9:5, 1 Coríntios 9:1, 15:8, 1 Timóteo 2:5, Hebreus 7:25, Apocalipse 1:13. Então, amados, como eu havia falado antes, Jesus Cristo é o primeiro. É o primeiro. Implicações da humanidade de Cristo. É evidente que os homens têm sido continuamente pecaminosos desde a queda. Portanto, é fácil assumir que ser pecaminoso é uma parte essencial e necessária do ser humano. Mas isso não é verdade. Jesus era humano e, ainda assim, ele não pecou. O fato de que ele se tornou homem revela a natureza da verdadeira humanidade. A sua humanidade nos dá um vislumbre de como será a nossa humanidade. Caso ela não fosse sido manchada pelo pecado, ele nos mostra que o problema com a humanidade não está em sermos humanos, mas em sermos caídos. A natureza humana de Jesus mostra o potencial da natureza tal como Deus intencionou. Essa demonstração da humanidade sem pecado reafirma a declaração de Deus de que a criação em todas as suas dimensões originais, material e espiritual, incluindo a humanidade, é, por definição divina, muito boa. Gênesis 1:31. Amados, o interessante dessa reflexão sobre as implicações da humanidade de Cristo é que Jesus ele veio mostrar para a gente como seria a nossa humanidade se Adão não tivesse pecado.
nós seríamos como Cristo. Deus envia o seu Filho unigênito para vencer o pecado como homem, para mostrar para a humanidade que nós podemos ser melhor do que nós, infinitamente mais. Quando o Senhor fala, sede santos, porque eu sou santo, é que isso é possível a nós. A santificação ela é uma coisa possível quando nós somos verdadeiramente lavados e remidos com o sangue de Jesus. É por isso que o nosso caminhar tem que ser sempre rumo à santificação. A nossa caminhada é para que nós busquemos chegar à estatura de varão perfeito. É isso que nós precisamos entender. Quando a gente olha para Jesus, a gente tem que falar, caramba, se Adão não tivesse pecado, se o pecado não tivesse entrado na humanidade, nós seríamos como Cristo. Uma humanidade que saberia amar o seu próximo, uma humanidade que não estragaria a criação do Todo-Poderoso. Mas nós vamos experimentar isso na glória. Nós vamos poder experimentar essa humanidade livre desse pecado que habita em nós. E voltaremos para governar durante o milênio. Amém? A humanidade de Jesus habilita a sua obediência representativa em nosso favor, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela obediência de um só homem, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5, do 18 e 19. Porque Jesus é verdadeiramente humano, a sua vida perfeita de obediência e triunfo sobre todas as tentações, culminando em sua perfeita morte substitutiva, para tomar o lugar da rebelião e dos fracassos humanos. Por causa da humanidade de Jesus, ele pode verdadeiramente ser um sacrifício substitutivo pela raça humana. Por isso, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Um homem morreu na cruz quando Jesus morreu, e a sua morte verdadeiramente é a expiação pelos pecados dos seres humanos, de cuja natureza ele participou. A humanidade de Jesus fez dele o único mediador eficaz entre Deus e o homem, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. A natureza divina e humana de Jesus o habilitam a se colocar na brecha entre os homens caídos e um Deus santo. A humanidade de Jesus o habilitou a tornar-se um sumo sacerdote empático, que experiencialmente entende a difícil condição da humanidade em um mundo caído, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça,
a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 15 e 16, conforme Hebreus 2, 18. A humanidade de Jesus significa que ele é um verdadeiro exemplo e modelo para o caráter e a conduta dos homens, porquanto para isto foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos um exemplo para seguirdes em seus passos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, e 1 João, capítulo 2, 6. Queridos, Deus, ele vinha fazendo aliança com os homens, e em todas as alianças anteriores a Cristo, Deus provia para si um holocausto. Foi assim com Abraão, no Monte Moriá. Foi assim na aliança, quando Deus retirou o seu povo da terra do Egito, quando o anjo da morte passou sobre o Egito, e Deus determinou que eles sacrificassem o cordeiro, passassem o sangue na vega das portas, para que eles não fossem atingidos. Em todas as ocasiões, Deus providenciou para si um holocausto para a aliança. Só que esses holocaustos, eles não trouxeram o resgate do pecado. É por isso que nós vemos a figura do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é Jesus Cristo, e ele representa a aliança que definitivamente retirou o pecado da humanidade e fez com que não mais fosse necessário intermediários entre Deus e o homem. Nós vamos adentrar agora erros de algumas linhas teológicas, erros históricos acerca da humanidade de Cristo. Há uma heresia do segundo século chamada docetismo, que negava a verdadeira humanidade de Cristo. O docetismo, do verbo grego dokio, aparentar, parecer-se com, baseava-se nas pressuposições do gnosticismo, o qual sustentava uma dicotomia radical entre os reinos físico e espiritual, bem como a visão muito negativa da ordem física como sem valor e desprezível. Essas crenças conduziam a uma negação de que houvesse qualquer substância real na humanidade de Jesus. A cristologia docética ensinava que a humanidade física de Jesus era apenas uma ilusão. Uma de suas afirmações era que quando Jesus caminhava na areia, ele não deixava pegadas. O docetismo tem efeitos devastadores sobre uma correta visão de Cristo, da salvação, da revelação e da criação. Nessa perspectiva, Cristo não representa a humanidade em sua obra expiatória, tampouco nos revela Deus em forma humana. Tal ensino também destrói uma visão biblicamente positiva da criação, conduzindo a uma perspectiva negativa e indiferente acerca da vida no corpo. O Novo Testamento refuta as sementes do que viria a se tornar o gnosticismo, com a sua visão docética de Cristo. João condena severamente qualquer visão que nega a humanidade plena
física de Cristo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Cristo veio em carne é de Deus. Está lá em 1 João 4, 2. Essa visão docética, amados, eles colocaram como se Jesus Cristo não tivesse nascido de mulher e que ele fosse uma aparição. Aí no Nordeste a gente chama de visagem, não é isso, meu querido pastor Mário? É verdade, bispo. É verdade. Chamam de visagem, né? Então, a visão docética era essa. O apolinarianismo é outra heresia primitiva que negava a humanidade plena de Cristo. Apolinário, século IV depois de Cristo, acreditava que os seres humanos possuíam corpos, almas, animais e espíritos racionais. Ele ensinava que o Logos divino em Cristo tomou o lugar do espírito racional presente nos homens. Essa visão foi refutada de modo bem-sucedido no IV século por Gregório de Nisa e Anastácio e Atanásio, bem como rejeitada no Concílio de Constantinopla em 381 d.C. O concílio demonstrou que se Jesus fosse apenas, digamos, 2/3 humano, a plena redenção de pessoas plenamente humanas não seria possível. Na citação célebre de Gregório, aquilo que ele não assumiu, ele não curou, mas aquilo que está unido à sua divindade está a salvo. Jesus deveria assumir cada elemento da natureza humana, a fim de redimir completamente a humanidade. As heresias ensinam os crentes a apreciarem a importância da humanidade de Cristo. Bem como proporcionam uma lição acerca do método teológico. Ambas essas visões se aproximam da Bíblia com pressuposições acerca da humanidade e conformam o ensino bíblico a elas, ao invés de permitirem que a Escritura governe todas as coisas, incluindo as pressuposições. O método teológico evangélico deve sempre permitir que o ensino da Escritura molde as conclusões teológicas, ao invés de distorcer o seu ensino com base em assunções estranhas a ela. Inúmeros erros teológicos têm ocorrido pela imposição de ideias humanas à Bíblia. Amados, o que o autor aqui está falando é o seguinte: a linha de raciocínio teológica, ela não pode querer influenciar a Bíblia. É o contrário. Não é a Bíblia que se amolda ao pensamento teológico, não. É a teologia que se amolda ao conhecimento e ao ensino bíblico. É por isso que vocês vão ver a importância da matéria que o pastor Zimar vai estar ministrando mais tarde, que é justamente a exegese e hermenêutica. Qualquer linha teológica que tente fazer com que a palavra de Deus se amolde àquele pensamento, isso é uma heresia. Isso é uma heresia. A palavra de Deus é a única fonte de conhecimento e ensino. Não existe outra. Não existe linha teológica que se sobreponha à palavra de Deus. Qualquer coisa que disser para vocês que Jesus Cristo não era 100% homem, 100% Deus, isso é heresia pura. Deus tinha uma natureza humana e uma natureza divina. E Jesus só foi possível a Jesus
ser o redentor da raça humana, porque ele cumpriu o papel de cordeiro de Deus na seguinte situação: ele veio e venceu o pecado 100% homem. Porque se ele não estivesse na condição 100% homem, ele não nos resgataria do pecado. Ele é o único e vivo caminho para Deus. É o único nome pelo qual importa sermos salvos. Vamos ver agora a natureza divina de Cristo. Vamos ver também os nomes divinos, culto divino que lhe é atribuído, ofícios divinos que lhe foram atribuídos, a associação de Jesus, o Filho, com o nome de Deus, Pai, atribuições divinas que lhe são atribuídas, títulos dados igualmente a Deus e a Jesus Cristo, obras atribuídas igualmente a Deus e Jesus, e a unipersonalidade de Jesus Cristo. Os nomes de Cristo, há especialmente 5 nomes que requer uma breve consideração. Descrevem em parte, suas naturezas, em parte, sua posição oficial e, em parte, a obra para a qual ele veio ao mundo. O nome de Jesus. O nome de Jesus é uma forma grega do hebraico Yoshua, Joshua. Em Isaías 1:1, Zacarias 3:1, Joshua, forma normalmente usada nos livros históricos pós-exílicos. A derivação deste nome tão comum do Salvador oculta-se na obscuridade. A opinião geralmente aceita é que deriva da raiz iacha, íptio, hóstia, salvar, mas não é fácil explicar como foi que Joshua tornou-se Yeshua. Provavelmente, rocha, derivado do infinitivo, foi a forma original, conforme números 13, 8 e 16, Deuteronômio 32, 44, expressando meramente a ideia de redenção. O iode, que é um sinal do imperfeito, pode ter sido acrescentado para expressar a certeza de redenção. Isto se harmonizaria melhor com a interpretação do nome dado em Mateus 1:21, quanto a uma outra derivação de Jéju, ou Jeová, ou Shua, socorro, Gotrif, Keuper. O nome foi dado a 2 bem conhecidos tipos de Jesus do Velho Testamento. Se Jesus é um nome pessoal, Cristo é o nome oficial do Messias, o que é o equivalente de Mashiach, do Velho Testamento, de Mashiach, ungir, e assim significa ungido. Normalmente, os reis e os sacerdotes eram ungidos durante a antiga dispensação. Nós vemos isso em Êxodo 29:7, Levítico 4:3, Juízes 9:8, Samuel 9:16, 10:1, 2 Samuel 19:10. O rei era o ungido de Jeová, 1 Samuel 24:10. Somente um exemplo de unção de profeta está registrado. Está em 1 Reis 19. Você conseguiu. Meus irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, pode interromper e fazer a pergunta, tá?
Cristo foi instalado em seus ofícios ou designado para este desde a eternidade, mas historicamente a Assunção se efetuou quando ele foi concebido pelo Espírito Santo, Lucas 1,35, e quando recebeu o Espírito Santo, especialmente por ocasião de seu batismo. Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,22, João 1,32 e 3,34. A unção serviu para qualificá-lo para a sua grande tarefa. Primeiro, o nome de Cristo foi aplicado ao Senhor como um substantivo comum, com o artigo, mas gradativamente se desenvolveu e se tornou um nome próprio, sendo então usado sem artigo. Ou seja, antes era chamado Jesus o Cristo. E com o tempo passou a ser chamado Jesus Cristo. O nome Filho do Homem. No Velho Testamento, esse nome se acha em Salmos 8, 4, Daniel 7, 13 e muitas vezes na profecia de Ezequiel. Acham-se também nos apócrifos. Enoque 46 e 62 e 2 Esdras 13. Amados, a gente vai ouvir muito esse termo apócrifo. Os livros apócrifos são aqueles que não fazem parte do cânon, tá? A Igreja Romana os considera e fazem parte de sua Bíblia. Nós, cristãos, protestantes, não os reconhecemos porque não fazem parte do cânon. Era a maneira mais comum de Jesus tratar-se a si próprio. Ele aplicou o nome a si mesmo em mais de 40 ocasiões, ao passo que os outros evitavam empregá-lo. A única exceção nos evangelhos está em João 12:34, onde o nome aparece numa citação indireta de uma palavra de Jesus. E no restante do Novo Testamento, somente Estevão e João o empregam. Atos 7:56 e Apocalipse 1:13 e 14:14. Em sua obra sobre a autorrevelação de Jesus, The Self-Disclosure of Jesus, o Dr. Voss divide as passagens em que ocorre o nome em 4 classes. Passagens que se referem claramente à vinda escatológica do Filho do Homem, como, por exemplo, Mateus 16, 27 e 28, Marcos 8, 38, 13, 26 e paralelas. Passagens que falam particularmente dos sofrimentos e morte e, às vezes, da ressurreição de Jesus, como, por exemplo, Mateus 17, 22, 20, 18, 19, 28, 12, 40. Passagens de 4 evangelhos em que o lado super-humano celestial e a pré-existência de Jesus são salientados, como, por exemplo, 1:51, 3:13, 14, 6:27, 53, 62, 8:28. Um pequeno grupo de passagens nas quais Jesus considera a natureza humana. Marcos 2:27, João. É difícil determinar por que Jesus proferiu esse nome como forma de autotratamento. Anteriormente, o homem era, em geral, considerado como um título críptico, com o uso da qual Jesus tensionava velar antes de revelar a sua messianidade. Esta explicação foi posta de lado quando se deu mais atenção ao elemento escatológico dos evangelhos
e ao uso do nome na literatura apocalíptica dos judeus. Dalman reviveu a ideia e voltou a considerar o título como um ocultamento intencional do caráter messiânico sob um título que afirma a humanidade de quem o leva. A suposta prova disso acha-se em Mateus 16:13, João 12:34. Mas a prova é duvidosa. Esta última passagem até mostra que o povo entendia messianicamente o nome. O Dr. Voss é quem é de opinião que provavelmente Jesus proferiu esse nome porque ele fica bastante afastado de toda e qualquer prostituição judaica do ofício messiânico. Amados, quando ele fala aqui de toda e qualquer prostituição judaica do ofício messiânico, é porque naquela época a quantidade de messias que pipocava no deserto era um absurdo, tá? Então Jesus ele já colocava essa situação de filho do homem, porque só os eruditos no conhecimento do Torá iriam entender que o filho do homem era uma passagem onde tratava da vinda do Messias. Chamando a si mesmo o próprio Filho do Homem, Jesus infundiu a messianidade e o seu espírito centralizado nas realidades celestiais. E as alturas a que assim ele elevou a sua pessoa e a sua obra bem podem ter sido algo que ver com a hesitação dos seus primeiros seguidores quanto a chamá-lo pelo mais celestial de todos os títulos. O nome Filho de Deus foi verdadeiramente aplicado no Velho Testamento ao povo de Israel. Exemplo, Êxodo 4:22, Jeremias 31:9, Oséias 11:1. A oficiais de Israel, especialmente ao prometido rei da casa de Davi, as pessoas piedosas em geral, os anjos. Em Israel, o nome adquiriu significação teocrática. No Novo Testamento, vemos Jesus apropriando-se do nome e outros também atribuindo a ele. O nome é aplicado a Jesus em 4 sentidos diferentes, nem sempre mantidos em distinção na Escritura, mas às vezes combinando-os. O nome lhe é aplicado no sentido oficial ou messiânico, mas como uma descrição do ofício que da natureza de Cristo. O Messias pode ser chamado Filho de Deus como herdeiro e representante de Deus. Os demônios, evidentemente, entenderam no sentido messiânico o nome quando o aplicaram a Jesus. Parece ter sido esse também o sentido em Mateus 24:36, Marcos 13:31. Mesmo o nome, como proferido pela voz, na ocasião do batismo de Jesus e quando da sua transfiguração. Mateus 3:17, 17:5, Marcos 1:11, 9:7, Lucas 3:22, 9:35. Pode ser interpretado desse modo, mas com toda a probabilidade tem um sentido mais profundo. Há várias passagens em que o sentido messiânico é combinado com o sentido trinitário, com abaixo no item B. Amados, trinitário vem da Trindade, que vocês estão estudando, que vocês estudaram com o pastor Mário. Amém? Às vezes o nome é utilizado para indicar a divindade essencial de Cristo. Como tal, ele indica uma filiação pré-existente, que transcende absolutamente a vida humana de Cristo
e a sua vocação oficial como Messias. Acham-se exemplos deste uso em Mateus 11, 27, 14, 28, 33, 16, 16. Em algum destes casos, a ideia de filiação messiânica também entra mais ou menos. Vemos a filiação ontológica e a filiação messiânica entrelaçadas também em várias passagens joaninas, nas quais Jesus dá a entender claramente que ele é o Filho de Deus, conquanto não use o nome, como em João 6, 69, 8, 16, 18, 23, 10, 15, 30 e 14, 20. Nas epístolas, Cristo é designado muitas vezes como Filho de Deus no sentido metafísico. Romanos 1:3, 8:3, Gálatas 4:4, Hebreus 1:1 e muitas outras passagens na teologia moderna. É comum negar-se a filiação metafísica de Cristo, no sentido natalício. Cristo é também Filho de Deus em virtude do seu nascimento sobrenatural. O nome é assim aplicado a ele na bem conhecida passagem do Evangelho segundo Lucas, na qual a origem da sua natureza humana é atribuída à direta e sobrenatural paternidade de Deus, a saber, Lucas 1:35. O Dr. Voss vê indicações desse sentido do nome. Também é negado pela teologia modernista, que não crê no nascimento virginal nem na concepção sobrenatural de Cristo. O sentido ético, religioso, é neste sentido que o nome Filho de Deus é aplicado aos crentes no Novo Testamento. É possível que tenhamos um exemplo da aplicação do nome Filho de Deus a Jesus nesse sentido ético-religioso, em Mateus 17, 24 ao 27. Isso depende da questão sobre se Pedro é aí apresentado também como isento do imposto do templo. É especialmente nesse sentido que a teologia modernista atribui o nome a Jesus. Ela entende que a filiação de Jesus é unicamente uma filiação ético-religiosa, um tanto elevada. É certo, mas não essencialmente diferente da dos seus discípulos. O nome do Senhor, Kyrios, o nome Senhor, Kyrios, o nome Senhor é aplicado a Deus na Septuaginta, como equivalente de Jeová, como tradução de Adonai, como versão de um título honorífico aplicado a Deus, principalmente Adon. Está lá em Juízes 3:11 e Salmos 97:5. No Novo Testamento, vemos uma aplicação tríplice do nome de Cristo, um tanto parecida com a do Velho Testamento, como uma forma polida e respeitosa de tratamento, Mateus 8:2 e 20:33. Como expressão de posse e autoridade, sem nada implicar quanto ao caráter e autoridades divinas de Cristo. Temos lá Mateus 21:3, 24:42. E com a máxima conotação de autoridade, expressando um caráter exaltado e, de fato, praticamente equivalendo ao nome de Deus, Marcos 12:36, 37, Lucas 2:11, 3:4, Atos 2:36 e 1 Coríntios 12:3, Filipenses 2:11. Em alguns casos, é difícil determinar
a conotação exata do título. Indubitavelmente, depois da exaltação de Cristo, o nome era geralmente aplicado a ele no sentido mais exaltado. Mas há exemplos do seu uso mesmo antes da ressurreição, onde evidentemente já se alcançara o valor especificamente divino do título, como em Mateus 7:22, Lucas 5:8 e João 20:28. Há uma grande diferença. Amados, eu vou terminar aqui, porque já vai começar a aula do pastor Mário. Vai ficar faltando só um pouquinho na próxima aula para a gente estar terminando. Vitor, quantos minutos você vai precisar? Pastor Mário. Opa, querida. Ô, pastor, eu vou ter que sair, que eu não estou me sentindo bem, viu? Eu estou, assim, Não tem eu acho problema, que eu não. acordei, viajei, e aí eu não estou conseguindo assistir a aula. Tá dando aquela sonolência, aquele... Tá certo. A senhora assiste pelo YouTube depois. Viu, pastor? Obrigado. Deus abençoe e traga saúde sobre sua vida. Amém, pastor. Amém. Pastor Vitor, vai precisar de quanto tempo Eu lhe ainda? peço licença, viu, pastor? Vá com Ô, Deus. minha irmã, Deus abençoe a senhora, que hoje o Senhor esteja restaurando sua saúde, minha irmã. Amém, pastor. Pastor Vitor, vai precisar de quantos minutos? Ah, meu irmão, vai uns 20 minutos ainda. Vamos deixar para a Então próxima vamos. aula. Eu não